Nos Winvest Cafés discutimos assuntos relevantes para o mundo dos negócios e da gestão nas empresas. Este tema, o da crise do segundo mandato da presidente Dilma, foi selecionado pelos participantes e discutimos ele em duas etapas. A primeira é uma discussão da crise e a segunda é a relevância que ela tem para a gestão das pessoas. Cada apresentação dura apenas uns 3 ou 4 minutos e serve como pano de fundo para provocar uma discussão nos Winvest Cafés. Você também pode se candidatar a fazer parte dos Winvest Cafés e há instruções ao final de cada uma destas apresentações. A crise tem 3 dimensões: política, econômica e das pessoas. Na dimensão política, o cerne radica na dificuldade da Dilma em governar, ao ponto que se fala em abrir processo de impeachment ou mesmo na renúncia da presidente. Menos abertamente se fala na conveniência da remoção da presidente. Mas, se ela desistisse de governar ou fosse removida, quanto tempo demoraria o processo? Quem assumiria no lugar dela? O resultado seria muito diferente. Há, no entanto, um tópico que julgo muito importante e positivo: o da moralização da atividade política e econômica. O processo começou no chamado Mensalão durante o mandato do presidente Lula e, mais recentemente, como resultado das investigações chamadas de Lava Jato, o escândalo adquiriu uma envergadura muito maior. Em geral, o foco vem sendo colocado no escândalo e menos no progresso institucional que a investigação e seus desdobramentos envolvem. De fato, acho que as prisões preventivas e as sentenças resultantes da Lava Jato seriam o prenúncio de um novo Brasil, menos complacente com as falcatruas. Isto resultará num nivelamento do campo competitivo, em mais investimento em pesquisa e menos em lobbying. As empresas nacionais deverão se orientar a alcançar patentes que possam gerar maior valor adicionado aos produtos nacionais. Eventualmente, o Brasil deixará de ter sua pauta de exportação concentrada em produtos primários, gerando empregos de melhor qualidade. Não é para já, mas é uma tendência a ser observada e, sobretudo, levada em conta. A dimensão econômica da crise é menos interessante. Ela é grave, mas é menos interessante, porque há pouca margem de manobra. É difícil cortar mais as despesas e certamente há resistência para aumentar os impostos. As reservas, por enquanto, são satisfatórias, mas eventualmente poderia não ser. E, por outra parte, a retomada do emprego seguirá a retomada dos investimentos. Com Dilma ou sem Dilma, a situação seria muito parecida. O único que melhoraria sem ela é a governabilidade. Dá para entender por que o ex-ministro Bresser Pereira recomendou que Lévy não jogasse a toalha. Mas a situação é grave porque a presidente não tem apetite para negociação política e levar adiante algum projeto crível, e seu ministro de Economia fracassa ao se comunicar com o público, se referindo a pontos de inflexão, por exemplo, e também não parece entusiasmar a imprensa econômica estrangeira, justamente aquela que é necessário persuadir para que tenha um pouco mais de paciência com o Brasil. Paciência que está faltando à população. Mas convenhamos, a crise não é apenas brasileira. O preço dos commodities caiu no mundo inteiro e ainda não saímos verdadeiramente da crise financeira de 2008 e o excesso de dívida em relação ao PIB em muitos dos países cria uma situação ameaçadora. Eu acredito que o desconcerto geopolítico mundial muito contribui para a falta de alinhamento dos políticos no Brasil. No final das contas, as potências não têm conseguido resolver o problema do Iraque, Síria e Afeganistão. No Mar da China está se gestando um conflito ainda mais importante e os bolivarianos, na verdade, os sócios bolivarianos, pouco têm a dizer sobre a matéria. Embora a crise seja de muitos, isso não é consolo para o Brasil, mas o fato é que dificulta o acerto local. Estes são 7 dos 10 líderes mais admirados
pelos estudantes candidatos a trainees selecionados pela Companhia de Talentos entre umas centenas de milhares de candidatos. Deles, apenas 2 são políticos confirmados e, entre os 2, eles juntam 13 anos consecutivos de mandato e poderíamos dizer que a crise atual é resultado justamente disso. A pergunta fundamental não é se gosto ou se não gosto, senão de qual é o processo de geração de lideranças no Brasil. Olhando para cada uma dessas caras, vemos que há suficientes razões para duvidar do critério dos jovens em escolher seus líderes. Mas a grande pergunta é: por quê? Este é o tipo de material que é distribuído com antecedência a todos os participantes dos Winvest Cafés de forma de convergir em torno de uma discussão profícua para todos.